Hoje eu vou falar sobre diagnóstico. Ontem eu falei sobre as referências faciais, a importância das referências faciais para o nosso planejamento estético do sorriso. E hoje eu vou falar sobre o diagnóstico do sorriso gengival, né? Então, só revisando um pouquinho, o que nós vimos de importante, né? Nós temos referências que nós precisamos considerar para o nosso planejamento estético. E uma delas, importantíssima, é determinar a borda dos incisivos superiores. A partir disso, eu tenho o meu planejamento estético, tanto na parte reabilitadora, como na parte de cirurgia para correção do sorriso gengival. Porque eu preciso saber, né, aonde vai ficar essa borda para que eu possa aumentar meu dente. Porque senão, se eu planejo, eu periodontista, ou eu não me atento que eu tenho que aumentar a borda incisal e faço a minha cirurgia de correção e depois preciso, né, aumentar a borda incisal, eu vou ficar com um dentão. Então a gente precisa estar atentos a esses detalhes. E outro detalhe importante, verificar se a largura do dente está proporcional para a face, porque a partir disso nós vamos determinar a altura ideal dos dentes, né? E assim fazer o nosso planejamento estético do sorriso. Então eu vou começar, vou compartilhar aqui. Deixa eu colocar aqui os meus slides que eu preparei para vocês, né? Então, assim, quais são os objetivos de uma cirurgia de correção do sorriso gengival, né? É estética, para que nós possamos obter uma harmonia de proporções do dente e da gengiva. Quanto mostra de dente, quanto vai mostrar de gengiva. Tem que haver um equilíbrio, uma harmonia. Mas também, o paciente que ele tem um excesso de gengiva que cobre parte da coroa do dente, geralmente ele tem essa margem gengival inflamada. E aí, a gente pode resolver com a terapêutica básica, tudo, ok. Mas quando vai para casa, quando ele vai fazer essa manutenção em casa, ele volta com a gengiva, com a margem inflamada. Então, quando você reposiciona essa margem gengival numa posição fisiológica, que é ali próxima à junção semente-esmalte, você está facilitando também a higiene do paciente. Então, evitando essas inflamações recorrentes, essas gengivites recorrentes. Doutora Jane, minha amiga, minha sócia, seja muito bem-vinda. Doutora Sueli Estrela, seja muito bem-vinda. Thaís Castro, Josi. Então, esses são os principais objetivos na cirurgia de correção do sorriso gengival. O principal deles é a estética. E como eu falei também, né, a saúde, a manutenção da saúde quando a gente tem essa situação. Aí o que caracteriza o sorriso gengival, né, gente? Expor até 3 milímetros de gengiva é considerado estético, é um sorriso estético. Mais do que isso, já começa a ter uma dominância da exposição da gengiva no sorriso. E aí o paciente já começa a incomodar o paciente. Isso começa a atrapalhar a autoestima do paciente, a confiança do paciente na hora de sorrir. Então, esse é um dos principais motivos que o paciente nos procura, porque ele não se sente à vontade de sorrir, ele controla o seu sorriso, ele não gosta de fotografia sorrindo. E essas são as principais queixas no consultório, quando os pacientes nos procuram para resolver. Agora, o que causa, né? Quais são os fatores responsáveis pelo sorriso gengival? Então, dentre os fatores, a gente precisa determinar a causa para que nós possamos indicar a técnica ou as técnicas adequadas para cada caso. Então, nós temos fatores ósseos e dentoalveolares, nós temos fatores relacionados ao lábio superior, nós temos fatores relacionados à condição periodontal. E eu vou falar sobre cada um desses hoje, para que nós possamos entender bem os fatores etiológicos e também ficar claro sobre a indicação das técnicas.
Eu vou falar sobre diagnóstico, depois eu vou trazer uma convidada aqui, tá? Super especial, ela já está aqui para conversar conosco, tá? Então, com relação aos fatores ósseos, vocês lembram, quem estava ontem no nosso encontro, eu falei que nós começamos o nosso planejamento pela face do paciente. Então, nós temos que verificar se essas proporções, esses 3/3 verticais, se eles estão equivalentes, se eles estão proporcionais ou não. Por quê? Se meu paciente tem sorriso gengival e o terço inferior ele é maior do que os outros 2/3, eu posso ter um caso de crescimento excessivo da maxila, que é um dos fatores etiológicos do sorriso gengival. E o que nós observamos quando o paciente tem um crescimento excessivo da maxila? O paciente ele não tem o selamento labial passivo, ele em repouso ele mostra quase toda a coroa do incisivo central. Nós vimos ontem que a exposição em repouso é de 1 até 5 milímetros, né? Mas a média é 3, fica em torno de 3 milímetros. Mas o paciente que tem o crescimento excessivo, né, vertical da maxila, ele expõe às vezes toda a coroa do incisivo central. Isso são características. É claro que para a gente determinar, a gente precisa de uma avaliação por meio de cefalometria, né? Para bater o martelo. Mas isso são condições que a gente já observa na clínica. Então, pela fotografia, a gente já consegue medir esses 3/3 e verificar essa desproporção. E aí nós vamos avaliar o selamento labial, exposição dos incisivos centrais superiores, para que nós possamos identificar quais os possíveis fatores, né, ou fator relacionado ao sorriso gengival. Um outro fator é a protusão maxilar. O paciente que tem protusão maxilar, quando ele sorri, o lábio, ele fica numa posição aqui, ó, como vocês podem ver. Olha, eu achando que eu tô com um computador, né, querendo colocar a setinha. Mas nessa foto aqui de baixo, vocês veem que a paciente está sorrindo e o lábio ele acomoda no fundo de vestíbulo, numa posição retrusiva da maxila. Então isso também é um fator etiológico que está relacionado à causa, né, do sorriso gengival. E um outro fator é a biprotusão maxilar. Geralmente, nesses casos, o paciente tem um perfil biconvexo. Quando ele vai forçar para fechar os lábios, ele não tem um selamento labial passivo, ele geralmente utiliza o mento, né? Faz até essas ruguinhas aqui na região do mento. Em repouso, também mostra toda a coroa dos incisivos centrais, né? Então, essas são as características também da biprotusão maxilar que nós podemos avaliar, nós podemos e devemos, né, gente, avaliar. Lembra que eu falei ontem da importância da gente começar a ser criterioso nos detalhes, nos nossos checklists, porque a gente vai montando, o paciente chega, tem crescimento vertical excessivo da maxila? Não. Tem biprotusão? Não. Tem protusão maxilar? Sim. Então, eu vou construindo o meu checklist para que eu possa determinar se eu vou conseguir resolver o caso apenas com a minha cirurgia de sorriso gengival, ou se eu vou precisar da ortodontia, ou se eu vou precisar de uma cirurgia ortognática, ou se eu vou fazer com uma técnica tradicional de aumento de coroa clínica estético, ou se eu vou ter que associar outras técnicas como a toxina botulínica, o reposicionamento labial, o cimento ósseo. Então, nós precisamos fazer esse checklist para que nós possamos indicar, de acordo com a necessidade e o desejo do paciente, o melhor tratamento para ele, né? Foi o que nós conversamos ontem, eu estou fazendo aqui uma revisão e já colocando a questão dos fatores etiológicos. A outra questão, eu falei ontem para vocês, né, que os lábios são a cortina, né, do sorriso. Então, quando a gente sorri, o lábio vai mostrar dentes e gengiva. Então, dependendo do comprimento de lábio, dependendo do volume de lábio, né, e se é um lábio fino, ele vai mostrar mais gengiva, mais dentes. O comprimento desse lábio, se é um lábio curto, eu falo que lábio curto é igual cobertor curto, não cobre bem.
Então vai ter a exposição maior da gengiva no sorriso. O lábio curto vai expor mais gengiva, e essa gengiva pode ficar dominante no sorriso, que é uma das causas de sorriso gengival. E como que eu meço se o comprimento do lábio superior? Né? Eu coloquei a fotinha, eu falei ontem com vocês. A gente mede aqui, ó, da base do nariz até o estômago, que é essa porção inferior central aqui, ó, do vermelhão do lábio. Eu falei, não sei se vocês lembram, mas eu falei que nas mulheres esse comprimento é de... Quem lembra? Nas mulheres varia entre 21 a 22 e o homem 22 a 24. E se você na mulher tiver um comprimento de 20, nós temos então um lábio curto. Então no meu diagnóstico eu já vou colocando lá no meu checklist lábio curto. Você tem que medir para saber. Né? E no homem é de 22 a 24, então se ele tiver 21 já é considerado lábio curto. Então isso nós vamos fazendo o diagnóstico para nós podermos indicar a técnica correta para cada caso. E outro fator, deixa eu voltar aqui, peraí, que não é esse que eu quero mostrar. E um outro fator que a gente vê muito relacionado à etiologia do sorriso gengival é o quê? A hipermobilidade do lábio superior, dos músculos elevadores do lábio superior. E como que isso ocorre? Em repouso, partindo aqui, ó, dessa fotinha do meio, é o repouso. Essa setinha verde, eu tô mostrando o levantamento dos músculos do elevadores do lábio superior de uma forma normal. De uma forma normal, ele vai elevar aí de 6 a 8 milímetros. Quando eu tenho uma hipermobilidade do lábio, esse lábio ele vai levantar 1,5 a 2 vezes maiores do que essa distância. Então, que é essa fotinha vermelha aí da esquerda que vocês estão vendo. Então ele vai mostrar mais gengiva. Então é dos fatores relacionados à exposição excessiva da gengiva durante o sorriso. Então nós temos que fazer desse checklist para que nós possamos indicar o melhor tratamento. Outra coisa, a gente, dependendo dessa grau de contração da musculatura, às vezes nós temos o quê? Assimetrias do sorriso. Um lado contrai mais, levanta mais do que outro. E a gente tem que tomar cuidado, o pessoal que gosta de fazer a toxina botulínica, para corrigir assimetrias, a gente tem que ver se o problema é no lábio ou se houve uma extrusão da maxila de um lado, né? Então a gente tem que ter esses cuidados para que nós possamos fazer a indicação correta do tratamento. Em casos de extrusão, a gente pode indicar para o ortodontista fazer uma intrusão. Existem também, se for uma assimetria pequena, não percam a aula de quinta-feira. Eu vou mostrar um caso de assimetria de uma colega dentista que eu resolvi, né? Então a gente pode trabalhar de formas diferentes na espessura óssea, espessura e altura, e aí corrigir essas assimetrias quando o problema é no periodonto. Tá? Mas nós precisamos estarmos atentos, saber diagnosticar se o problema é no lábio ou se o problema é no periodonto. Porque se nós se nós errarmos no diagnóstico, nós vamos errar no tratamento. E é por isso que eu tô aqui para elucidar esses passos com vocês, né? Para fazer esse checklist com vocês, para que nós possamos entregar para o nosso paciente o melhor resultado. E com isso fidelizar o nosso paciente, né, gente? Porque quando a gente consegue resolver, principalmente questão estética, que o paciente fica feliz com o resultado, nossa, esse paciente vai te amar para sempre. Então, quando você tem um lábio curto, o que você pode fazer para resolver a questão do sorriso gengival? Você pode indicar com um cirurgião plástico para fazer a correção. Você pode indicar uma intrusão ortodôntica. Agora, quando que eu não posso indicar quando seria contraindicada uma intrusão ortodôntica?
dos dentes antero-superiores. Eu falei ontem, né, e falei hoje no início aqui do nosso encontro, que a primeira coisa que nós devemos determinar é onde vai ficar a borda incisal. Então, se eu já tô com a borda incisal na posição correta, ou se tá desgastado, tá faltando borda incisal, eu não posso intruir. Porque senão aí que não vai ter mesmo borda incisal, a menos que eu planeje fazer uma reconstituição restauradora, né? Então, sorriso invertido, ele é antiestético. É melhor parecer gengiva do que você ter um sorriso invertido. Lembra que eu falei ontem do artigo? Eu vou colocar no nosso grupo do WhatsApp esses artigos, tá, gente? Para que vocês possam ler e fazer considerações de vocês. E aí podem também me mandar no direct pra gente conversar, pra gente discutir, tá? São artigos bem interessantes sobre o posicionamento de lábio, sobre as mudanças de lábio que nós podemos fazer com as cirurgias periodontais, trabalhando espessura óssea. Deixa eu pegar aqui o outro. Então aqui eu já ia passando. Com relação à hiperatividade do lábio superior, o que nós podemos fazer? Eu já falei, né, do Botox. Quando você tem uma exposição de até 3 milímetros, é contraindicado a toxina porque você pode ter uma sobrecorreção. Então, como é muito pequena, às vezes você pode não ficar ter um resultado tão bacana, tá? A questão você pode, quando você tem uma hiperatividade, né, que é essa hipermobilidade do lábio superior, você pode também fazer uma miotomia, você pode fazer um reposicionamento labial. Eu vou mostrar, tá, gente? Eu vou falar um pouco sobre isso na nossa aula de quinta-feira, tá? Não dá pra mostrar todas as técnicas, mas eu vou mostrar algumas técnicas bem interessantes com relação à hiperatividade do lábio superior. E a questão do cimento ósseo que a gente coloca no fundo do fundo do vestíbulo, de forma que impede, né, que o lábio suba. E com isso a gente tem nós temos não só a correção do sorriso gengival, mas também tem outros benefícios estéticos para o paciente, que é o aumento de volume do lábio superior e também a redução dessas, né, do sulco nasogeniano, que às vezes são profundos, tá bom? Então, com relação, por isso que é importante nós sabermos identificar os fatores etiológicos e aí nós podemos associar técnicas para resolver os casos. E o outro fator etiológico, que esse, né, eu sei que vocês estão todo mundo mais acostumados, familiarizados, são fatores relacionados ao periodonto. E com relação aos fatores relacionados ao periodonto, nós vamos ter, né, eu vou falar da nova classificação, que é a classificação de Zangranto, que é a classificação mais nova, né, porque até então nós utilizávamos muito a classificação de Kosler, que é a erupção passiva alterada. Quando que eu tenho, o que é essa erupção passiva alterada? É quando a margem gengival, ela não se posiciona de uma forma correta lá próxima à junção semente-esmalte. E aí você tem o quê? Uma parte da margem gengival cobrindo a coroa e com isso, coroa do dente, com isso, o dente fica curto, conforme vocês podem ver. E isso pode ser, nós podemos ter uma erupção passiva alterada localizada ou generalizada, quando ocorre em vários dentes, das três, né, em todo o arco superior. Então, quando o problema é no tecido mole, eu tenho uma erupção passiva alterada, ou seja, a gengiva não se posicionou próxima à junção semente-esmalte, ela ficou cobrindo parte do dente. E um outro problema relacionado ao periodonto, esse aqui é o artigo, tá, gente? Eu vou colocar ele depois para vocês lá, é a referência do artigo que eu falei, dessa nova classificação. E quando o problema é no tecido ósseo, quando você tem a crista óssea muito próxima à junção semente-esmalte, eu tenho uma erupção ativa alterada, né? Porque antes, na classificação de Kosler, nós tínhamos o quê? Né? O tipo A e o tipo B. Ele considerava a erupção passiva alterada, tipo A, quando você tinha um problema no tecido mole
e não precisava remover osso. A erupção passiva alterada, tipo B, é quando você tem um problema no tecido mole e precisava também trabalhar o tecido ósseo. Com essa nova classificação, eu acho que ficou mais fácil, né? Então não tem tipo A nem tipo B. Você tem erupção passiva alterada, são 4 tipos. Erupção passiva alterada, tipo 1 ou 2. O 1 se refere a quando você tem mais de 2 milímetros de mucosa ceratinizada, e o 2 quando você tem menos de 2 milímetros de mucosa ceratinizada. E vocês vão ver que tem importância essa classificação, porque de acordo com a quantidade de mucosa ceratinizada, isso vai influenciar na minha técnica cirúrgica. E quando eu tenho erupção ativa alterada, eu tenho que trabalhar osso. E eu posso ter muita mucosa, eu posso ter mais de 2 milímetros de gengiva ceratinizada e problema no osso, tendo que fazer osteotomia, osteoplastia, e eu posso ter uma erupção ativa alterada, sendo que eu não vou poder remover tecido, quantidade de mucosa ceratinizada. Eu vou explicar melhor que vocês vão entender. Nas cirurgias de sorriso, né, o que a gente quer? A gente quer aumentar o dente. Então, se eu tenho um excesso de tecido mole sobre o dente, eu tenho que cortar, eu tenho que reposicionar essa margem aonde eu planejei. Então, se eu tenho mais que 2 milímetros, eu posso cortar sem problema. Porque eu tenho que deixar no mínimo nas minhas cirurgias de 2 milímetros de gengiva ceratinizada, porque senão eu vou resolver um problema estético do meu paciente e vou criar um outro problema de saúde. E a gente não quer isso. A gente quer trabalhar saúde e estética. Então, nós temos que ter cuidado de avaliar a quantidade de mucosa ceratinizada nas nossas cirurgias. Então, prestem atenção. Se eu tenho mais que 2, estou diante de um caso tipo 1. Se eu tenho menos que 2 milímetros, eu tenho tipo 2. Se eu tenho menos que 2 milímetros, eu não posso cortar, mas eu posso reposicionar. O que eu vou fazer? Eu vou suturar, eu não vou cortar. Eu vou jogar ela para apical, eu vou suturar ela apical na posição que eu quero, tá? E para trabalhar o tecido ósseo da mesma forma, né? Se eu tenho o excesso de tecido, eu vou tirar. Se eu tenho bastante mucosa ceratinizada, eu vou abrir esse retalho, vou trabalhar o meu tecido ósseo e vou suturar. Se eu tenho pouca mucosa ceratinizada, eu vou dividir esse retalho, eu vou tirar o periósteo aonde eu quero trabalhar o meu tecido ósseo e vou suturar apicalmente, sem cortar, né, esse mínimo de gengiva ceratinizada que eu tenho, para não criar o quê? Um problema para o meu paciente. Acho que ficou bem entendido isso, né, gente? E aqui, de acordo, né, só para elucidar a técnica com o fator etiológico, se eu tenho problema só no tecido mole, eu não preciso trabalhar em osso, eu posso fazer uma gengivectomia, né? Eu não vou precisar abrir retalho. Agora, se eu tenho um problema no tecido ósseo, eu preciso abrir retalho. Tá aí a importância da gente fazer o diagnóstico. Mas eu vou falar para vocês depois, na nossa aula, né, de passo a passo, amanhã ou depois, eu vou comentar com vocês sobre a questão de gengivoplastia, de gengivectomia, cirurgias Flapless, né? Por que a gente tem que tomar cuidado com essas cirurgias? Eu vou falar para vocês que essas cirurgias de gengivoplastia, cirurgia Flapless, assim, são cirurgias que eu utilizo para detalhe, um dente. Por quê, gente? Prestem atenção. Tudo bem que você tem um excesso de tecido mole cobrindo um pouco da coroa do dente. E você já tem ali uma distância boa, né? Até 3 milímetros, até que você pode encontrar, né? Avaliando lá os exames do seu paciente. E aí você pode pensar, vou fazer aqui uma gengivectomia e vou resolver o caso do meu paciente. Só que essas cirurgias você não abre retalho. E a interproximal, esse osso é espesso. E se você não trabalhar a espessura óssea nessas regiões, você pode ter recidiva parcial,
ou às vezes até mesmo voltar, tá? Então eu sou muito da filosofia do Zucchelli, e o Zucchelli defende muito isso, e assim quando surgiu a cirurgia Flapless, eu via nos congressos, e eu olhava e eu não achava bonito, porque ficava aquela papila gorda. Pode prestar atenção, depois vocês passam a olhar os casos de cirurgia Flapless, olha a papila, parece que fica, parece que não tá legal, parece que tá faltando alguma coisa. Então, eu gosto de trabalhar as interproximais, trabalhar a espessura, a papila se acomoda melhor, você tem uma harmonia, uma acomodação harmônica do tecido gengival. Então, isso são detalhes que o paciente, às vezes, ele vai olhar, vai achar bonito, né? Talvez ele nem preste atenção na papila gorda, mas quando você promove esse detalhe, com certeza, né, quando ele vai avaliar, e só o fato de não voltar, porque o paciente não quer fazer cirurgia, não quer ficar fazendo correção de cirurgia, é muito chato você fazer uma cirurgia e depois o paciente voltar reclamando que voltou o problema, né? E aí é questão de... E cirurgia, né, gente? Quem gosta de ficar repetindo cirurgia? Um retoquezinho, uma bobagemzinha ali de design do tecido gengival, tudo bem. Mas repetir a cirurgia porque voltou o problema, isso é muito ruim. Isso muitas vezes leva o paciente a ficar frustrado. E o motivo de eu estar aqui hoje é justamente para deixar, né, para a gente conversar, para evitar que isso aconteça. Então, eu no meu consultório, eu faço muito pouco cirurgia de gengivoplastia ou cirurgia Flapless. Eu vou mostrar um caso para vocês que eu fiz de Flapless, mas assim, é quando você tem certeza que ali a papila já está bem acomodada e o detalhe, 1, 2 dentes. Eu vejo muita gente falando, porque eu faço a região anterior Flapless e a posterior eu abro retalho. Onde que mais chama atenção no paciente? A estética. Onde que mais chama atenção é a região anterior. Então você não vai trabalhar essas interproximais, você vai deixar essa oportunidade de entregar, fazer um refinamento da tua cirurgia, de entregar o melhor resultado, né? Então assim, são posicionamentos, né? Eu tô colocando aqui o meu posicionamento com relação, e eu queria que vocês desenvolvessem esse olhar, né? A gente tem que ter um olhar crítico para as coisas e a partir disso criar a nossa própria forma de trabalhar. E eu tô passando aqui para vocês o que eu faço, né, desde 2005 e trabalhando aquilo que assim eu tenho um retorno dos meus pacientes, a satisfação de não ter recidiva, de entregar, né, de ter essa satisfação. Então eu tô compartilhando isso com vocês. Então é interessante vocês começarem a observar isso no consultório de vocês, quando vocês verem postagens, dá uma olhada, vê se vocês gostaram realmente do resultado, olhe para as papilas, olhe para o design, né? Então tem esse olhar crítico, a gente fala assim, é o olhar do especialista, né? Eu sei que tem alguns especialistas aqui no nosso encontro, né? E eu tenho certeza que eles concordam comigo, entendem bem do que eu tô falando, né? Então é isso, e estética é isso, é você olhar o detalhe, né? O detalhe que faz a diferença, é o detalhe que faz, é um pouquinho que você faz a mais que te coloca no diferencial, aonde você trabalha, que coloca você em primeiro lugar na cabeça do seu paciente. Quando ele pensa que vai fazer uma cirurgia, ou que precisa de uma cirurgia de correção de sua gengiva, precisa de uma estética no tecido mole, ele vai pensar em quem? Vai pensar em você. Ele vai sentir segurança, ou ele vai te indicar se ele vê que alguém está precisando de fazer esse tratamento, tá bom? Então é isso, né? Eu queria chamar a atenção para vocês dessa parte de diagnóstico. Então, às vezes, gente, nós podemos ter problema periodontal, nós podemos ter excesso de tecido, né? Os dentes curtinhos porque tem um excesso de tecido gengival cobrindo parte do dente.
A gente pode ter junto um crescimento vertical da maxila. A gente pode ter também uma hipermobilidade do lábio, tudo junto. Então, nós precisamos fazer esse checklist para que nós possamos associar técnicas. Muitas vezes, associar uma técnica de botox com a cirurgia de aumento de coroa clínica tradicional. No caso, quando você tem uma hipermobilidade do lábio e tem o problema sorriso gengival relacionado ao periodonto. Então, a gente vai associar técnicas. Ou eu vou fazer uma cirurgia tradicional, sorriso gengival, né? E associar um cimento ósseo para que o lábio do paciente não suba muito. E com isso a gente consegue corrigir da melhor forma o sorriso gengival. Né? Ou então eu posso associar com cirurgia ortognática se esse crescimento vertical da maxila é muito grande. E às vezes eu preciso fazer a cirurgia periodontal e também ortognática. Então a gente precisa saber quanto que eu posso aumentar com a minha cirurgia periodontal. Eu posso aumentar aí o dente em 2 milímetros. Vai resolver o problema do paciente? Ele vai ficar satisfeito? A gente tem que ser sincero, a gente temos que ter integridade com o nosso paciente. Ele vai ficar satisfeito se você resolver aí diminuir 1 milímetro? Né? Então, isso são questões que a gente tem que conversar. Quanto de mudança o paciente espera do nosso tratamento? Então, a gente tem que avaliar. Quanto a ortodontia pode nos ajudar? Então, a gente vai somando. Com o aumento de coroa eu consigo reduzir 2, a ortognática vai conseguir mais uns 3. Opa, já tá dentro do limite que o meu paciente quer. Ou então, tô corrigindo aqui com a minha cirurgia convencional 2 milímetros e aí o paciente tem hipermobilidade e aí eu posso colocar um botox e esse botox eu vou conseguir abaixar o lábio em 2 milímetros ou 1 milímetro. Ok, é isso que o meu paciente quer? Então vou resolver. Lembrando que o botox, né, gente, ele tem uma durabilidade transitória. Então, de 4 a 6 meses, geralmente 4 meses, né, depois vai perdendo. Existem associação de técnicas de você aplicar o botox 15 dias antes de fazer um reposicionamento labial. Então, é importante nós sabermos fazer o diagnóstico. Se meu paciente tem as proporções ideais de dente, largura e comprimento, eu não vou poder aumentar. Mas ele tem hipermobilidade do lábio, então eu vou trabalhar essa hipermobilidade. E aí a gente vê tudo isso que eu falei, essas possibilidades de tratamento. Então é isso que eu quero que vocês pensem quando vocês forem pensar em planejamento estético do sorriso. E agora eu quero trazer uma convidada aqui, vou chamar a minha convidada de hoje. E amanhã, gente, não percam, tá? Amanhã eu vou dar o passo a passo e vocês vão ver esse planejamento na prática, tá? Eu vou mostrar um caso e nós vamos conversar. E aí eu acho que fica mais claro para vocês entenderem, tá bom? Deixa eu chamar agora a minha convidada. Peraí. Aí, convidada aqui entrar. Deixa eu só tirar esse... Boa noite! Indo? Tudo bem? Oi! Saudade de falar com você. Saudade também, Soraya. Tudo bem? Tudo jóia. Soraya, tá baixo o seu áudio? Aumenta o volume do seu celular. Tá, já tá alto. Peraí. Eu vou colocar aqui o meu celular, ele abaixo. Peraí. Tá. Doutora Érica Cruz, seja bem-vinda. Estética Saúde. Fernando Rocha me mandou hoje um direct. Tiago. Tá conseguindo me ouvir? Agora tá ótimo, perfeito. Vai ter que ficar com isso daqui. Tá ótimo, tá ótimo. Estão conseguindo ouvir a Soraya, gente? Ó, já o Tiago falou, Soraya é maravilhosa. Olha aí, Soraya. Peraí. Tiago!
Gente, Soraya, se apresenta aqui pro pessoal. Quem é a Soraya? Aonde que a Soraya trabalha? Bom, eu sou a Soraya Boassi, doutora Soraya Boassi. Eu sou implantodontista, minha especialização é em implantodontia. E também faço reabilitações, não sou periodontista, e faço clínica geral. Então, faço de tudo. Seu Eu consultório é tenho, aonde, Soraya? o meu consultório é em Guarulhos, São Paulo. Conhece? Você conhece? Conheço! É aqui em Guarulhos, São Paulo. E que mais? Eu sou formada há 28 anos, já vai entrar para 29 anos, né? Que mais? Você saber? Ô, Soraya, a Zena disse que você é a melhor doutora que ela já conheceu. Olha que bacana. Quem? Quem que falou? A Zena. Obrigada. A Celina fala linda chefinha. Olha só que bacana. Essa daí, elas são os amores. Muito boa, inclusive, meus dentes sempre muito bem tratados por ela. Que bacana. Ai, que bom. Fico Gente, feliz. a Soraya foi minha aluna do curso online de periodontia, de cirurgia estética periodontal. Soraya, me conta aí, como você me conheceu? Bom, é o seguinte. Eu te conheci pelo YouTube, primeiro. E você dava dicas, né? E aí eu procurei você no Instagram, comecei a seguir você, e você começou a falar sobre cirurgias gengivais, e você começou a dar essas aulas, assim, essas lives. Eu fiquei super interessada, por quê? O que me chamou a atenção foi quando você colocou um post sobre o cimento ósseo, por causa da hipermobilidade labial. Aí eu fiquei pensando assim, eu tenho paciente que tem esse problema, só uma cirurgia gengival não vai resolver. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, cimento? Como é que é isso? Isso aí ficou na minha cabeça. Aí tudo que você fazia live, tudo que você colocava, eu estava atrás de você, né? Eu sempre fui muito de estudar bastante, assim. E quando essa doutora colocar um curso, eu falei, por que essa doutora não faz curso? Você é de Brasília, né? Sou de Brasília. Eu falei, meu Deus, a minha oportunidade é se ela fizer um curso online. E eu sou acostumada a comprar cursos online, que me ajudam demais, modificaram muita coisa. E eu falei, mais batata, você colocou o curso. Na hora eu fui comprar esse curso. Eu falei, pronto, estou feliz. Porque eu não sabia, eu não faço, eu só fazia cirurgia com a alteração passiva. E a ativa eu não fazia porque eu não fazia retalho. Eu falei, O meu quando eu orgulho, vi. gente, a linguagem da Soraya. O Foi que? minha O seu melhor curso? aluna do curso O seu online. curso Meu orgulho. a gente acaba virando uma periodontista com o seu curso. Eu não tenho, assim, eu fiquei tão feliz. E o seu curso, você não fala só disso, você fala de recobrimento gengival, você dá aula de fotografia, você dá aula até de reabilitação, se deixar ali. Aí eu fiz assim, meu Deus, esse curso eu não posso perder nunca, eu tenho que sempre estar comigo. Ainda bem que eu consegui, dentro daquilo que eu precisava para aplicar nos meus pacientes, que eu já apliquei, estão super felizes, consegui aplicar, ficou perfeito. Você dá passo a passo, gente, você mostra o vídeo. Não tem como a gente não saber fazer o trabalho. É muito didático, é passo a passo, não tem como. Você está de parabéns, eu sou apaixonada por você. A Soraya é muito engraçada. A Soraya é muito... Gente, a Soraya, quando eu terminei de falar sobre cimento ácido, ela... Olha, eu tô ligando lá para comprar, mas tá tendo... Eu falei, nossa, eu fiquei tão orgulhosa dela, né? E aí ela me mandou um WhatsApp e a gente já... Eu falei, não, Soraya, olha aqui e tal... E ela foi, e ela tá sempre presente nas aulas, ela sempre tava e conversava. Gente, porque assim, você pode dar o melhor curso, você pode
se empenhar. Mas se o aluno não fizer, se o aluno não procurar, não vai mudar a vida, né? Então, tem que fazer a parte. E conversando com a Soraya, como ela falou, ela já fez outros cursos online, né, Soraya? Então, você já tem essa Importantíssimo, Jean. vivência. E olha, Essa o que eu vivência. posso, o que eu posso dizer é assim, o seu suporte. Gente, eu fiquei boba. Eu tive uma dúvida. Eu fui atrás de você para saber quem vendia o cimento ortopédico que eu não estava pensando. De prontidão você me ajudou. Já entrei em contato com a pessoa. Eu fiquei assim, nossa, como? Porque já tem que o suporte não foi tão bom. A gente ficava vendo navios, né? Aí eu falei, gente, perfeito. O curso dela, quando ela tiver mais cursos sobre assuntos que eu precisar, eu vou comprar. Eu vou comprar. Você você tem uma bagagem, bens a Deus, bens a Deus, uma bagagem, muito conhecimento. E você passa de uma forma que a gente entende e consegue executar. Gente, se você for vender de novo curso, eu indico para todo mundo. Se vir tinha Travou? travado, né? Agora voltou. Travou um pouco, Soraya, travou um pouco. Mas assim, eu E chamei, né, agora? convidei a Soraya. Tá ótima, tá ótimo. Eu convidei a Soraya justamente porque a Soraya, ela não é periodontista. E ela se dedicou, ela assistiu às aulas e assim, ela ela teve a transformação que ela buscava, né? Eu lembro que a Soraya falou que estava lendo um livro, ela disse que deixou de ler o livro, né, Soraya? Você falou que estava estudando no livro de periodontia que você nem abandonou, né? Falou, não, vou ficar só no curso Eu aqui que comprei. Eu comprei e engoli esse livro, são de autores maravilhosos, mas eu falei, gente, eu não tenho coragem de fazer só lendo o livro. Ou eu preciso de um curso presencial de curso para mim, tá toda hora em curso presencial, dá para eu fazer uma vez ao ano. E aí, como eu estava acostumada a comprar curso online, e eu comprei um que foi maravilhoso, que aí eu necessitei de entender, de fazer cirurgia gengival por causa das reabilitações que eu faço. Então eu precisava, aí você foi perfeita. Eu falei, é dela que eu vou comprar, não vou atrás de outro. E você mostra vídeo devagar, como é que faz. Não tem como a gente não aprender. Você manda manequim pra gente aprender a fazer as suturas. Entendeu? Então é perfeito. Não tenho. É, porque a vantagem, né, do curso online é isso. Você pode assistir várias vezes, você vai ter uma cirurgia. E eu sou muito assim, eu gosto de ver o resultado dos alunos, né? Então eu gosto de ver o crescimento das pessoas que aprendem comigo. E isso é que me move, é isso que me faz estar aqui e querer que as pessoas, né, compartilhar, até mesmo que não é meu aluno, que às vezes me mandam perguntas por direct, eu marco para a gente conversar e tal, porque eu tenho o maior prazer mesmo e eu amo a nossa profissão. E eu acho que a gente Nossa, poder melhorar, né? eu lembro de uma aula que nossa, eu e você conversamos tanto, você me explicava detalhes, porque você faz as aulas ao vivo também, né? Sim. E nossa, foi demais aquilo, porque eu aprendi demais naquela aula com você. Benza a Deus. É porque é uma aula que envolvia cimento ósseo e envolvia também essa questão que eu até falei ontem na análise facial, de você poder cortar, diminuir a incisal para melhorar, né, tanto a Foi estética do essa aula. sorriso e fazer a correção. E aí eu mostro como você vai fazendo esse planejamento. E a gente foi conversando e foi bem legal mesmo. Gente, Soraya, eu quero te agradecer, Soraya, pela sua participação. Viu? Tenho muito orgulho de você. Tem muita. Nossa, você
É assim, eu ficava muito orgulhosa. Quando dava uma aula e você já estava lá fazendo, você já estava entrando em contato. Então, isso me encheu de orgulho de verdade, né? Porque é isso que a gente busca mesmo, quando a gente faz. E como eu falei, a transformação não basta eu querer, não basta a pessoa, o professor querer, né? O outro tem que fazer a sua parte. E eu vou estar aqui, eu gosto e eu estou sempre perto. Então, porque, E gente, eu tive eu isso. que agradeço. E eu tive isso. Os meus mestres foram assim comigo e a gente tem ligação até hoje, né? De troca, de é muito importante nós termos essa parceria, essa troca, porque às vezes a gente olha um caso e a gente faz o checklist, mas às vezes a gente fica limitado a o nosso olhar, por mais que você vai fazendo, então você conversa com o outro te dá, fala assim, mas por que você não faz aquela sutura? Mas por que você não faz esse retalho? Então é muito bacana. E eu procuro ser assim também. Então, Soraya, ó, muito obrigada. Beijo no Obrigada, seu Priscila. coração. Obrigada Eu por que sua agradeço. participação. Eu que Alguém quer fazer uma agradeço. pergunta para a Soraya, gente? A Soraya só tá tendo elogios aqui para você, viu, Soraya? Doutora Olha, maravilhosa. pessoal. Fica vermelho. Ai, Tem ai. Soraya, paciente que muito. entrou meu aí também. Ó, Ninguém que quer perguntar legal! nada, né? Que show! Gente, Soraya, muito obrigada, viu? Te Ninguém quer agradeço de perguntar coração nada. pela sua participação. É, é muito importante a gente colocar, né? Porque muitas vezes as pessoas querem a mudança, mas pensam, eu não sou periodontista, eu não vou conseguir aprender. Ah, ainda mais agora na pandemia, né? Que os cursos presenciais estão mais difíceis, né? Essa questão da locomoção. Então, gente, o curso online é uma ótima oportunidade da gente se atualizar. Eu faço mentorias online, gosto também de fazer cursos online. Então eu busco uma forma da gente, porque a gente tem a liberdade de escolher os nossos horários, né? Dando na E o, cu... odontologia, Antônio, obrigada. e o curso é totalmente seguro. É totalmente seguro. Quem tiver dúvida, não precisa ficar, não. Pois é. Então, gente, olha, gente, eu quero agradecer. Quero agradecer a Soraya. E Obrigada. amanhã eu vou passar o passo a passo para vocês. Amanhã, nós não percam a aula de amanhã, que a aula de amanhã está incrível. E a gente vai colocar essa parte de planejamento também, que eu acho que vai elucidar melhor para vocês. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, Tônio, prazer em te ver. O Tônio foi meu colega de faculdade. Ele mora em Fortaleza, é implantodontista, é reabilitador. Muito orgulhosa. Aqui está o João Marcelo também, que é um professor, junto comigo aqui da UNB, da pós-graduação da UNB. Nós trabalhamos juntos, né? Nessa parte de cirurgia de cimento ósseo. Então, é um parceiro. Então, essa live aqui está cheia de pessoas ilustres, né? Tá a Milena. Milena também foi minha amiga de faculdade, né? Ah, que bom! Olha, perfeito. Vou ficar feliz de ter vocês aqui comigo amanhã. Então, amanhã, às 20 horas, estarei aqui para o nosso terceiro encontro. Agora, gente, não percam a aula de quinta. Eu vou falar sobre assimetrias, como resolver essas questões de assimetria com a cirurgia e o cimento ósseo. Então, está incrível. E essa aula de quinta, gente, é só para quem está inscrito no workshop. Ela não vai estar aqui, não vai ser aqui no Instagram, vai ser no meu canal do YouTube. Tá bom? Beijo no coração, boa noite. Soraya, eu amei te ver aqui. Eu também, tá?